Olá! A aula de hoje tem por temas a rescisão contratual e o exame médico demissional. A rescisão contratual, em regra, e principalmente nos contratos por prazo indeterminado, tem início com um aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Nesta aula, nós vamos detalhar esse instituto do aviso prévio, vamos saber suas características e suas formalidades e vamos tratar também de um exame médico obrigatório custeado pelas empresas quando demitem trabalhadores, que se chama exame médico demissional. Iniciemos então pelo aviso prévio, notificação à parte contrária. Nos contratos por prazo indeterminado, que são inclusive a regra geral de contratação, todas as vezes que for haver uma rescisão, seja de interesse da empresa ou de interesse do trabalhador, é necessário que antes desta rescisão seja a parte contrária notificada. E essa notificação da rescisão contratual, portanto, se dá por um documento e um instituto denominado aviso prévio. Se foi a empresa que mandou o empregado embora, é a dispensa então sem justa causa, a finalidade do aviso prévio é dar tempo e dinheiro para o trabalhador procurar um novo emprego. Ele tem direito, portanto, a ter um tempo para procurar uma nova colocação no mercado de trabalho sem prejuízo da remuneração correspondente a este tempo. Se, ao contrário, o interesse de não mais continuar a relação de emprego for do trabalhador, e aí estamos falando de demissão voluntária, comumente chamada de pedido de demissão, a finalidade do aviso não é para favorecer o próprio trabalhador, mas sim a empresa, para que ela procure um novo empregado para assumir as funções daquele que está se demitindo e desta forma que não tenha perda na produção ou na prestação de serviços. Como o próprio nome já diz, aviso prévio, trata-se de um aviso que tem que ser dado previamente, com antecedência, e a legislação trabalhista determina que a antecedência mínima tem que ser de 30 dias. É conveniente que a empresa sempre verifique, no entanto, a convenção coletiva de trabalho, que muitas vezes traz um prazo maior de aviso prévio, e se ele existir, deve ser observado em detrimento dos 30 dias previstos no artigo 7º da Constituição Federal. A primeira modalidade de aviso prévio que vamos aprender é o aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado acontece quando, neste período de 30 dias, o empregado permanece prestando serviços ao seu empregador. Se ele pediu a demissão, se for pedido de demissão, demissão voluntária, interesse do próprio trabalhador em sair dali, esses dias trabalhados não têm nenhuma redução de horário. O empregado tem que continuar a sua jornada normal, contratada, já que a finalidade do aviso, como já dissemos, beneficia a empresa e não o próprio trabalhador. Agora, caso se trate de dispensa sem justa causa, e aí a empresa é que está mandando o empregado embora, esses dias trabalhados de aviso prévio vão sofrer uma redução na jornada de trabalho. O empregado sai mais cedo 2 horas todos os dias para a procura de um novo emprego. Veja o que diz a CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 488. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. O empregado, portanto, tem direito a sair 2 horas mais cedo todos os dias da semana, sem prejuízo da remuneração correspondente a essas 2 horas. Durante esse período de aviso prévio, o empregador não pode, sob pena de anular o aviso que foi concedido, substituir essas 2 horas que ele tem para procurar emprego por horas extraordinárias. Não é permitido, portanto, segurar o trabalhador na empresa
e não deixar que ele procure uma nova colocação nesse período de 2 horas que a CLT concedeu. Agora, caso o empregado prefira, e a escolha sempre é do trabalhador e não da empresa, ele pode trocar. Em vez de sair 2 horas mais cedo todos os dias, ele pode trabalhar 23 dias no horário normal, sem redução de jornada, e folgar os últimos 7 dias. Deixar para procurar emprego nestes últimos 7 dias consecutivos aos 23 dias trabalhados. Nesta hipótese, se o trabalhador escolher desta forma, nos 23 dias trabalhados é possível a realização de horas extraordinárias, porque elas não estarão prejudicando a finalidade do aviso, que será concedida nos 7 dias após os 23 trabalhados. Na hipótese de aviso prévio trabalhado, seja por pedido de demissão ou dispensa sem justa causa, o empregado cumpre aquele prazo de 30 dias e a rescisão contratual ocorre no 30º dia. A baixa na carteira de trabalho vai ser a do último dia do período de 30, ou período maior, se assim disser a convenção coletiva. Já o pagamento das verbas rescisórias tem que ocorrer no 1º dia útil posterior ao 30º dia de aviso prévio. Passamos agora à segunda forma de aviso, que é o aviso prévio indenizado. Nesta segunda hipótese, o empregado não vai ficar os 30 dias trabalhando. Se foi ele quem pediu a demissão, quem não tem interesse em continuar no emprego, ele indeniza a empresa o seu salário contratual, indeniza 30 dias de trabalho e a empresa desconta essa indenização das verbas rescisórias. Se, no entanto, foi a empresa que mandou embora o trabalhador, dispensa sem justa causa, ela indeniza o trabalhador os 30 dias de salário contratual. Para o trabalhador é o melhor que pode acontecer, porque ele teria 30 dias para procurar outro emprego sem prejuízo de sua remuneração. Observe que eu disse remuneração, porque se é a empresa que está mandando o trabalhador embora, ela deve pagar a título de aviso prévio indenizado não só o salário básico anotado na carteira, mas também as médias de horas extras, de adicional noturno, médias de gratificações, de comissões. Tem que acrescentar também outras parcelas, como adicional de insalubridade, periculosidade, eventual adicional de transferência e qualquer outra parcela de natureza remuneratória que o trabalhador tiver direito. O cálculo destas médias varia conforme a parcela rescisória que está sendo paga, mas no caso do aviso prévio indenizado, a regra é fazermos a média dos últimos 12 meses de trabalho. Fazemos a média, somamos ao salário contratual e esta será a remuneração paga a título de aviso indenizado. É importante observar que quem escolhe se o aviso vai ser indenizado ou trabalhado é a parte que não quer mais dar continuidade ao contrato. Se é, portanto, pedido de demissão, quem vai escolher é o trabalhador. Ele é que sabe se ele quer trabalhar os 30 dias de aviso ou se ele quer indenizar a empresa esses 30 dias. Se é a empresa que está despedindo, ela é que sabe se quer que aquele empregado continue indo ao trabalho, com redução de jornada ou redução de 7 dias, ou se ela prefere não vê-lo mais e indeniza o aviso prévio. Sendo indenizado, a rescisão contratual tem que ocorrer a baixa na carteira, o último dia trabalhado, como sendo realmente a do último dia em que ele prestou serviços. Mas a empresa precisa colocar ali uma observação na carteira de trabalho e na ficha de registro e fazer a seguinte menção, de que o último dia de trabalho foi o dia tal, mas que se trata de aviso prévio indenizado, projetando o contrato 30 dias a mais.
o pagamento da rescisão, das verbas rescisórias, tem que acontecer em 10 dias corridos, contados do último dia trabalhado. Exclui-se, portanto, o último dia trabalhado. A partir do primeiro dia seguinte, inicia-se a contagem. Até 10 dias, o pagamento tem que ser efetivado, não podendo ser prorrogado em hipótese nenhuma. Uma outra modalidade de aviso que as empresas gostam de praticar, mas que não é de forma alguma recomendável, é o aviso prévio cumprido em casa. Trata-se da modalidade seguinte: a empresa dispensa o trabalhador e diz para ele: vá para sua casa e fique esperando minhas ordens. Se eu precisar, eu te chamo para trabalhar nesses 30 dias. E o empregado vai para casa e fica ali, sem ter o que fazer, esperando algum chamado por parte da empresa. Esse aviso prévio cumprido em casa não tem previsão na legislação e não costuma ser admitido em nossos tribunais trabalhistas. Os juízes do trabalho e até mesmo os doutrinadores, em sua maioria, entendem que esta forma não existe e que se a empresa mandou o empregado para casa é porque não precisa da sua prestação de serviços. E aí estaríamos falando de um aviso prévio indenizado, cujo prazo para pagamento da rescisão é de 10 dias corridos. Se a empresa, então, mantém o empregado em casa por 30 dias, esperando o primeiro dia útil para fazer o pagamento, ela vai ter ultrapassado o prazo de pagamento previsto no artigo 477 da CLT e vai acarretar não só a nulidade do aviso, como também o pagamento de multa para a União e para o trabalhador. Integração ao tempo de serviço. É importante observar que o aviso prévio trabalhado sempre vai integrar o tempo de serviço. A data da baixa na carteira sempre vai ser a do último dia trabalhado. E nos casos do aviso indenizado, se for dispensa pela empresa, dispensa sem justa causa, ele integra também. Por isso a observação de que aquele projeto, aquele contrato está projetado por mais 30 dias. O aviso prévio só não vai computar o tempo de serviço do empregado se se trata de pedido de demissão e, ainda assim, somente nas hipóteses do trabalhador indenizar o aviso à empresa. Afastamentos durante o curso do aviso prévio. A empresa deve observar uma situação muito peculiar e que tem acontecido com frequência em todo o país. A empresa concede o aviso prévio, ou até mesmo o empregado pede a demissão e está ali cumprindo o aviso trabalhando, e de repente adoece. Determina a Lei 8.213 de 91, Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu artigo 60, que a empresa é obrigada a pagar os primeiros 15 dias de atestado. Vejam o que diz o referido artigo. Lei 8.213, de 1991, artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. A partir do 16º dia de atestado, já não é mais a empresa quem paga, e sim a Previdência Social, que vai pagar ao trabalhador afastado o benefício de auxílio-doença. Como os primeiros 15 dias de atestado são pagos pela empresa, eles são computados na duração do aviso prévio. Já a partir do 16º dia, que é a Previdência quem vai estar pagando, não são mais computados esses dias. O contrato vai estar suspenso e esta é a regra constante da súmula 371 do TST. Nos termos do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, vão existir, portanto, duas hipóteses. A primeira hipótese é quando a empresa demite o trabalhador ou quando ele pede a demissão, tanto faz,
e os primeiros 15 dias de atestado são suficientes para terminar o prazo dos 30 dias de aviso. Vejam um exemplo. Início do aviso prévio, 1º de julho. Término, 30 de julho. Dias trabalhados, 22 dias. Data de afastamento, 23 de julho, com alta prevista para 12 de agosto. Você pôde observar no exemplo que o empregado já havia trabalhado 22 dias antes de adoecer, dos 30 de aviso prévio. Então, os primeiros 15 dias que a empresa estaria obrigada a pagar já cobrem os 8 dias faltantes para o término do aviso. O que a empresa vai fazer? Pagar os 22 dias trabalhados e pagar apenas 8 dias de atestado médico, fazendo a rescisão no dia 30 de julho, porque os primeiros 15 dias foram suficientes para esgotar o prazo de aviso prévio. Numa segunda hipótese, o empregado não trabalha assim tantos dias e o prazo de 15 dias que a empresa tem que pagar não é suficiente para esgotar os 30 dias do aviso. Veja o exemplo. Início do aviso prévio, 1º de julho. Término, 30 de julho. Dias trabalhados, 11 dias do aviso. Data de afastamento, 12 de julho, com alta prevista para 12 de agosto. Como você viu, nessa segunda hipótese, o empregado tinha trabalhado apenas 11 dias. Somando com os 15 dias de atestado que a empresa é obrigada a pagar, temos apenas 26 dias e não os 30 suficientes para esgotar o aviso. Determina o TST na súmula 371 que a rescisão não vai poder ser feita neste momento. O contrato vai estar suspenso enquanto o empregado estiver recebendo benefícios da Previdência Social. Terminado o benefício, o empregado tendo alta, ele retorna ao trabalho e termina de trabalhar os 4 dias que faltavam para completar o aviso prévio, sendo então só no final do 4º dia operada a rescisão contratual. Prazo prescricional reclamatória trabalhista. Determina a Constituição Federal, em seu artigo 7º, que todo trabalhador tem direito a entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para reclamar direitos que entende ter tido durante o vínculo empregatício. A Constituição Federal diz que, feita a rescisão contratual, o empregado tem um prazo de 2 anos para entrar com a sua reclamatória. Do dia em que ele entrar com a reclamatória, ele pode reclamar direitos dos 5 anos para trás, ou seja, tem 2 anos para entrar com a ação, postulando o direito dos últimos 5 anos. Por isso é importante mencionarmos que, caso a empresa determine a rescisão contratual sem justa causa, mande embora sem motivo um trabalhador e, porventura, conceda a ele o aviso prévio indenizado, esse período de 30 dias de indenização vão ser considerados para fins da reclamatória trabalhista, ou seja, aquele prazo de 2 anos só vai começar a contar depois de terminado o prazo do aviso prévio indenizado, já que este prazo integra o tempo de serviço, como mencionamos há pouco nesta mesma aula. Vamos agora ao termo de rescisão do contrato de trabalho. Encerrado o prazo de aviso prévio, ou ainda nas hipóteses de término de contrato por prazo determinado, onde o aviso prévio não vai existir, a empresa deve elaborar o termo de rescisão do contrato de trabalho. Trata-se de um formulário que pode ser adquirido em papelarias de todo o país e que pode até mesmo ser confeccionado pela própria empresa em computador. A empresa deve elaborar o documento em 4 vias. As 3 primeiras são entregues ao próprio empregado e a última tem que ficar arquivada na empresa na pasta funcional do trabalhador. Vamos agora falar do cálculo da rescisão contratual.
A rescisão tem que ser calculada com base na última e maior remuneração do trabalhador. Veja que eu falei remuneração e não salário contratual, justamente porque a empresa vai precisar somar o salário contratual que está anotado na carteira e na ficha de registro com as médias das parcelas variáveis, como horas extras, adicional noturno, comissões, gratificações de qualquer ordem, gorjetas. A remuneração se compõe também não só das parcelas variáveis, mas também de parcelas fixas de natureza salarial, como, por exemplo, uma gratificação de função, um adicional de insalubridade ou periculosidade e até mesmo de um adicional de transferência. A empresa precisa, portanto, somar o salário com as parcelas variáveis, a média dessas parcelas, com as demais parcelas fixas. Esta média das parcelas variáveis segue cálculo diferenciado conforme a verba rescisória que está sendo paga. Confira. Primeiro, aviso prévio indenizado. Apura-se a média dos últimos 12 meses trabalhados ou da data de admissão até a rescisão contratual, caso este período seja inferior a 12 meses. Segundo, 13º salário. Apura-se a média dos meses relativos ao ano em questão. Terceiro, férias vencidas e proporcionais. Apura-se a média dos meses referentes ao período aquisitivo de férias, ainda que proporcionais. Essa é a regra geral de cálculo a ser observada pelas empresas. No entanto, se a parcela que estiver sendo calculada for em dinheiro, como é o caso das comissões sobre vendas, é recomendável que tenha a atualização monetária antes de fazer a média dos 12 meses, para que não haja perda no poder aquisitivo da referida parcela. A empresa deve olhar ainda o documento coletivo da categoria profissional, ou o acordo coletivo ou a convenção coletiva, para ver se ali não existe uma cláusula trazendo norma diferenciada de cálculo. Se existir e se essa norma diferenciada for mais benéfica que a regra geral, ela deverá ser observada. Vamos agora falar sobre o prazo de pagamento das verbas rescisórias. O prazo de pagamento das verbas está previsto no artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, bem ali no parágrafo 6º. Diz o parágrafo 6º o seguinte, que existem apenas 2 prazos a serem observados. O prazo de 1 dia útil ou o prazo de 10 dias corridos. O prazo de 1 dia útil vai ser observado quando se tratar de aviso prévio trabalhado, onde a empresa já sabia da rescisão contratual com a antecedência de 30 dias do aviso prévio. Ela teve, portanto, prazo para se programar e, por isso, o pagamento tem que se dar no primeiro dia útil subsequente ao término do aviso. Nos casos de aviso prévio indenizado, nos casos de dispensa por justa causa, onde nem existe aviso prévio, ou até mesmo nos casos de falecimento do trabalhador, a empresa não teve tempo para se preparar e foi pega de surpresa, e por isso o artigo 477 da CLT determina que o prazo para pagamento é de 10 dias corridos contados do último dia trabalhado. A empresa precisa ficar atenta a esses prazos, porque se ultrapassa o prazo de pagamento, ela vai arcar com 2 tipos de multa. Uma multa de 160 UFIR destinada à União, que vai ser cobrada quando de uma fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa multa não assusta tanto, porque a UFIR foi extinta em outubro do ano de 2000, com um valor congelado de R$ 1,06. Veja, 160 UFIR não chega nem a R$ 200, mas é uma multa que existe, ainda que esteja congelada, e que a empresa vai responder por ela numa eventual fiscalização. A outra multa se destina ao trabalhador
e ela tem o valor de um salário contratual, também corrigido pela UFIR diária. Como não existe mais UFIR desde 2000 e como a CLT não foi atualizada de lá para cá, fica então a multa no valor de um salário contratual sem qualquer reajuste. Cumpre ao empregador observar, no entanto, que tem alguns juízes dos tribunais trabalhistas brasileiros que têm entendido que esta multa salarial em favor do trabalhador tem que ser cobrada por dia. Eles pegam o valor do dia de salário do trabalhador e multiplicam pelo número de dias de atraso no pagamento da rescisão, de forma a punir menos a empresa que atrasa pouco e punir mais a empresa que atrasa muito. Para que a empresa não arque com essas multas, seja a que é a favor da União ou a favor do trabalhador, é preciso que esteja atenta aos prazos de pagamento. Caso ela programe o pagamento e o empregado não vá receber, é preciso que ela faça o depósito desses valores através de uma ação de consignação de pagamento na via judicial trabalhista. Exame médico demissional. A empresa ainda deve observar, para a rescisão contratual ser feita com perfeição e sem problemas com a Justiça ou o Ministério do Trabalho e Emprego, a realização de um exame médico. Este exame médico, chamado de demissional, está previsto numa portaria editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Trata-se da Portaria 3.214 de 1978. Dentro desta portaria existem várias normas regulamentadoras que tratam da saúde, da segurança e da higiene do trabalho. Uma delas é a norma regulamentadora número 7, que trata do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Este Programa de Controle Médico, o PCMSO, determina que todas as empresas, antes de fazerem uma rescisão contratual, seja ela por que motivo for, devem submeter o trabalhador a um exame médico realizado por médico do trabalho. Este médico do trabalho tem a finalidade de examinar clinicamente o empregado e até pode pedir exames complementares, se for preciso, para atestar que ele está saudável no momento da rescisão. Só não vão precisar encaminhar o empregado demitido ou o empregado que pediu demissão a um exame demissional as empresas que tiverem realizado algum outro exame médico que conste do programa há poucos dias. Determina a NR número 7, exames admissionais, realização de exames periódicos, exames de retorno de afastamentos, exames de mudança de função. Se alguns desses exames ou algum desse exame foi realizado há poucos dias, a empresa estará então dispensada de fazer o exame médico demissional. A norma regulamentadora diz que para as empresas de grau de risco baixo, grau de risco 1 ou 2, conforme enquadramento da norma regulamentadora número 4, este prazo de poucos dias é de 135. Se há 135 dias ou menos foi realizado algum outro exame do programa, o trabalhador não precisa passar pelo demissional. Para as empresas de grau de risco mais alto, graus de risco 3 e 4, conforme enquadramento da norma regulamentadora número 4, este prazo é mais curto, é de apenas 90 dias. Se algum outro exame médico do programa tiver sido, portanto, realizado há menos de 90 dias, o trabalhador também não precisará passar pelo demissional. No exame demissional, como já dito há pouco, o médico do trabalho vai examinar clinicamente o operário para verificar se a sua saúde está a mesma de quando ele entrou. O médico pode, se achar conveniente e adequado, solicitar à empresa que realize naquele trabalhador exames complementares, como audiometria, ultrassonografias ou qualquer outro exame que julgue o médico conveniente para analisar a saúde do trabalhador. Deste exame clínico e da análise de exames complementares, se for o caso, o médico tem que chegar a uma conclusão.
O empregado pode estar apto ou pode estar também inapto para a rescisão contratual. Esta conclusão tem que ser colocada num documento chamado Atestado de Saúde Ocupacional, ASO, ASO, onde o médico vai dizer se ele está apto ou inapto. Estando apto, a empresa pode prosseguir normalmente e tranquilamente com a rescisão contratual programada. O problema é se o médico concluir pela inaptidão do trabalhador. É certo que todo trabalhador que fica afastado por mais de 15 dias em razão de algum problema de saúde tem direito a benefícios da Previdência Social. Nós acabamos de ver isso nesta mesma aula, ali no artigo 60 da Lei 8.213, de 1991. A empresa paga os primeiros 15 dias de atestado e depois a Previdência entra com o pagamento do auxílio-doença. Só que aqui não estamos falando de um afastamento para benefícios de auxílio-doença. Estamos falando de um contrato que está se encerrando. A rescisão contratual está sendo feita, seja a pedido do trabalhador ou por interesse da empresa. Não há prazo para iniciar um auxílio-doença. É o exame demissional feito, inclusive, após o último dia de trabalho do operário. A empresa não vai pagar mais nenhum dia. E aí, o que fazer? Não existe resposta para esta pergunta. É uma situação polêmica que doutrinadores e tribunais divergem sobre o tema. Alguns doutrinadores e alguns juízes entendem que, como o empregado não chegou a ficar afastado durante o contrato e como não houve, então, a percepção de um benefício previdenciário, não há que se falar na estabilidade de 1 ano, que é concedida para quem se acidenta na empresa, prevista no artigo 118 da Lei Previdenciária, Lei 8.213 de 91. E que, como o empregado não teria estabilidade, a empresa poderia continuar a fazer a rescisão contratual, mesmo o médico tendo declarado a existência de alguma doença. Outros doutrinadores e outro grupo de juízes brasileiros entendem de forma contrária. Entendem que se o médico do trabalho detectou alguma doença, a rescisão não pode continuar sendo operada. A empresa teria que paralisar o processo rescisório, voltar com o empregado ao vínculo de contrato aberto e encaminhar esse trabalhador para o médico, não para o médico do trabalho, mas para um médico que vai tratar da doença que foi apontada. Se ficar o trabalhador afastado por mais de 15 dias, receberá então os primeiros 15 dias da empresa e o restante da Previdência Social. E a rescisão só vai poder voltar a ser praticada quando da finalização desse benefício previdenciário, ou seja, da alta médica. Como dica de estudo da aula de hoje, eu recomendo a leitura do livro Rescisão do Contrato de Trabalho, de minha autoria, Cláudia Salles Vilela Viana, e também de José Afonso D'Alegrave Neto, editora LTR. Bons estudos para você!